nação feliz. Nós vamos ler a palavra de Deus e a leitura será feita no Salmo de número 33, versos 12 a 22. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Nós poderíamos pensar neste verso apenas em termos de Antigo Testamento e seria um pouco difícil aceitá-lo como realidade nos nossos dias. Lembro de na década de 90, em reportagem na TV, a eleição de Nelson Mandela, quando ele ganhou para ser o primeiro presidente da então África do Sul, quando venceu o regime segregacionista do apartheid. O povo saía para a rua, cantava, dançava. Ficou marcado na minha memória o recado que pediram para enviar para o mundo. Eles, sim, falaram e aquilo foi traduzido para que fosse dito ao mundo que a felicidade existe. Eles disseram, a felicidade existe e ela mora aqui. Esta expressão, a felicidade existe e ela mora aqui, teve como objetivo ou como fundamento o momento que eles viviam como nação. Eles entendiam que sua nação era feliz. Em virtude do momento político pelo qual passavam e da grande vitória que tiveram em relação a todo aquele problema racial e político. Mas poderíamos perguntar o que é uma nação feliz?
é aquela onde há liberdade, justiça e democracia, são esses os elementos para a felicidade. O verso 12 que nós lemos do Salmo 33, ele diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Sabemos que da parte de Deus nada é impossível, mas como Deus atrelou o seu plano, na sua soberania ele fez isso, como ele atrelou o seu plano de salvação à nossa vontade. Isto está muito claro ao longo da Bíblia. Aquele que crê em Jesus, aquele que se arrepender dos seus pecados, confessá-los e entregar sua vida a Jesus, este é salvo. Aquele que quer deve vir. É o convite que nós temos da parte de Deus. Jesus diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou a água. Aquele que beber dessa água nunca terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Deus enviou seu Filho ao mundo porque amou o mundo. E assim todo aquele que nele crê, e foi para isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, este tem a vida eterna. Não será condenado. Passou da morte para a vida. Todos estes são versos bem claros que mostram que Deus não quer que ninguém se perca, que Jesus morreu por todos, mas aqueles que vão ser salvos, aqueles que estão livres da condenação eterna, do castigo eterno, são aqueles que entregaram ou aqueles que, em termos futuros, irão entregar, antes de partirem para a eternidade, suas vidas a Jesus. Ora, entregar a minha vida a Jesus significa assumir a vontade de Deus para mim. E não ter uma aliança com Deus para que Ele realize a minha vontade. Quando eu entrego minha vida a Jesus, eu vivo para Ele. Não é Ele que vive para mim. Sabendo que Deus estabeleceu desta forma a regra para a salvação de todo aquele que crê, como é que poderíamos pensar que uma ou outra nação, que um ou outro país teria todos os seus habitantes salvos por Jesus? Todos eles entregariam sua vida a Jesus. Não é o que nós temos na Bíblia. A salvação, ela foi planejada por Deus para todos. Todos têm a oportunidade de serem salvos. Mas quem é salvo? Pela graça de Deus, por sua misericórdia, não por nosso merecimento. Aqueles que entregam suas vidas a Jesus. Aqueles que passam a viver de acordo com o plano, o propósito de Deus para suas vidas a partir daquele momento. Então, não dá para nós visualizarmos, por exemplo, o Brasil para Cristo. Não dá para visualizarmos os Estados Unidos como uma nação evangélica. A maioria pode até, ou no passado, poderia até ser. Mas este verso não diz isto. A nação que tem o Senhor como Deus só foi geográfica no tempo do Antigo Testamento. Por isso eu disse, se conversarmos sobre este versículo à luz do Antigo Testamento, então
nós estaremos falando algo que muitos, ao lerem esse verso, pensam que poderia ser válido para os nossos dias. Mas a nação que tem o Senhor como Deus, ela só foi geográfica no tempo do Antigo Testamento. Não é mais assim. Quando nós olhamos para o mundo, e quando nós olhamos para o mundo no passado, no tempo do povo de Israel, nós temos situações diferentes. Quando este verso foi realidade, o povo de Deus era Israel. A nação escolhida por Deus era Israel. E foi, inclusive, uma nação escolhida por Deus para de Israel trazer o Messias, trazer o Salvador do mundo para todas as nações, para todos os povos. Foi isso que Deus falou a Abraão, lá em Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra, todos os povos da terra, na descendência de Abraão, e Deus se referia a Jesus, que viria da descendência de Abraão, para proporcionar a salvação a todo aquele que crê. Então, numa perspectiva veterotestamentária, relacionada ao Antigo Testamento, a nação que tem o Senhor como Deus só foi geográfica quando Israel foi esse povo. Houve momentos de felicidade para Israel, mas quando eles rejeitaram Deus, sofreram e se tornaram como os outros povos. Então, mesmo nos momentos de felicidade para Israel, não podemos dizer que 100% do povo de Israel cria em Deus. Nós sabemos que não era assim, porque mesmo quando falamos do Antigo Testamento, a salvação, e isto fica bem claro na palavra de Deus, mesmo lá, ela era pela fé, e Abraão foi justificado pela fé. Então a salvação era pessoal mesmo lá. Isso significa que nem mesmo em Israel, onde tivemos a maioria das pessoas recebendo a Deus como seu Senhor, nem mesmo lá poderíamos entender que Deus era o Deus de Israel como um todo. Ele era o Deus daqueles que entregaram suas vidas a Ele. Mas sabemos, lendo a história de Israel, indo inclusive a história e analisando a história do povo de Israel, nós sabemos que nem mesmo eles entregaram, em termos de população, 100% suas vidas a Deus. Creram nele. Havia os idólatras, havia os corruptos, havia aqueles que estavam entre o povo, mas que amaram mais o dinheiro. E são muitos os exemplos. Os povos sofrem porque não têm Deus. Esse verso 12 hoje, podemos assim dizer, inclusive, porém de uma forma não muito clara, se não fizermos esta análise, também no Antigo Testamento, mesmo relacionado ao povo de Israel, porque havia pessoas que não pertenciam ao povo de Israel e criam em Deus. Então, esse verso 12 hoje se refere à Igreja de Cristo. E em termos universais, esse verso sempre se referiu àqueles que creem em Deus e não a um povo específico, nem mesmo Israel. A nação que tem o Senhor como Deus,
é a Igreja de Cristo. Hoje, no Antigo Testamento, essa nação era formada por todo aquele que crê, não necessariamente o Israel geográfico. Indo à palavra de Deus, nós vemos isso. A igreja é o povo que Deus escolheu para lhe pertencer. Todo aquele que crê em Jesus, judeu ou gentil, gente de todas as nações, forma o povo de Deus, a nação feliz. A nação feliz é, portanto, formada por pessoas de todas as outras nações. Aqui nesse globo, no globo terrestre, gente de todas as nações, de todas as partes do mundo, aqueles que creem em Jesus, aqueles que entregaram suas vidas a Ele. Esses fazem parte da nação feliz. E nós temos a Bíblia como base para esta afirmação. 1 Pedro 2, verso 9. O que nós lemos em 1 Pedro 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no verso 9. Quem é essa nação? Quem é a nação feliz? Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, olha lá, eleita, escolhida. Sacerdócio real, nação santa, separada, inclusive. Povo exclusivo de Deus. Essa é a nação feliz. Aqueles que são nação de Deus, povo exclusivo de Deus. Nação santa, segundo as palavras aqui do apóstolo Pedro. E tem um motivo. Nós não vamos nos prender ao motivo de sermos a nação pertencente a Deus, mas Pedro já fala isso aqui. Por que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é a nação feliz, inclusive do Salmo 33, verso 12? Ela é composta por todo aquele que saiu das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Estes são a nação feliz. O povo adquirido, já falamos bastante sobre isso, por Jesus. O preço foi preço de sangue. Nós vamos olhar os demais versos. Nós lemos do verso 12 até o 22 do Salmo 33. Mas este verso 12 é importante que nós entendamos. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. É uma adoração do salmista. Ele está extasiado, adorando a Deus e se deliciando, porque ele pertence a esta nação, a nação que tem o Senhor como Deus. Mas esta nação não é nem simplesmente o povo de Israel, o povo geográfico de Israel, aquela região geográfica, e sim aquele que tem o Senhor no seu coração, aquele que crê em Deus. O salmista completa. Como é feliz o povo que Deus escolheu para lhe pertencer. Israel foi escolhido por Deus. Deus tinha seus propósitos para com aquele povo, mas o propósito de Deus
inclusive para escolher o Israel terreno, o Israel geográfico, foi para que todo aquele que ouvisse acerca da salvação que nós temos em Jesus Cristo, todo aquele que ouvisse, tivesse oportunidade de entregar sua vida a Ele, a Jesus. Então, nós lemos a partir do verso 13, e aí vamos comentar um pouco esses outros versos. Os versos 13 a 15 vão falar um pouco sobre o comportamento de Deus. O comportamento de Deus em relação à humanidade. Deus não criou e depois abandonou o mundo à sua própria sorte, como criou um grupo chamado deístas, há quem creia que Deus criou o mundo e depois o abandonou. O que nós lemos aqui nesta adoração do salmista a Deus, e ficou registrado para nosso ensino, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade da terra. Então, primeiro, Deus não criou e depois abandonou o mundo. Ele olha e vê toda a humanidade da terra. Ele não vê da forma como nós vemos aquela figura bonita, assim, uma foto tirada do espaço. Deus, ele vê, olha que diz o verso 15, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem, é neste nível que Deus olha e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Do seu trono Deus observa você, mas em que nível Deus faz isso? Ele forma o coração de todos. Então, ele olha para você e te vê, inclusive, sabendo quais são suas intenções, quais são os seus pensamentos, quais são os seus esforços de vida. Deus sabe em que você está interessado ou em quem. Ele sabe o que domina a sua vontade. Deus sabe se você o rejeita em termos de vontade principal ou não. Deus não abandonou a humanidade, como alguns postulam. Ele observa os habitantes da terra, ele sabe das intenções de todos. Deus é onipotente, ele detém todo o poder, ele tem poder para isso, ele é onisciente, ele detém todo o conhecimento, toda a ciência. Ele conhece, ele sabe aquilo que ainda não aconteceu, ele é presciente. Sabe das intenções, formou os corações, conhece nossos desvios. É inclusive por isto que o Salmo 33, verso 12, não significa que existe ou vai existir uma nação, geograficamente falando, localizada no globo terrestre, onde todas as pessoas tenham entregado ou vão entregar suas vidas a Jesus, nem mesmo o povo de Israel, como existe um grupo que crê que a nação de Israel vai se voltar para Deus como um todo, 100%. Se não vale para os gentios, não vale para Israel, Jesus veio para aquele que crê, judeu ou grego, bárbaro, cita, servo ou livre. Deus não escolhe por raça,
Deus não discrimina, Deus não escolhe por merecimento, Ele escolhe na sua presciência aquele que Ele sabe de antemão que vai entregar sua vida a Ele. É o que a palavra de Deus diz e o próprio apóstolo Pedro fala sobre isto. Salvos segundo a presciência de Deus. Há aqueles que não creem desta forma. Mas é o que nós vemos e lemos na palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, por exemplo. Logo no capítulo 1, a partir do verso 1, nós lemos assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, olha, aos eleitos de Deus, está inclusive aqui no Salmo 33, verso 12, povo eleito por Deus, eleito de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, olha aí, estão por todo o mundo, não é uma nação específica, mas é a nação de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Aqui especificamente ele falando daquela época. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Presciência em outras versões. Pré-conhecimento, conhecimento de Deus antes. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Voltando ao nosso assunto, Deus não criou e depois abandonou o mundo. Ele observa você. Ele observa a sua vida. Conhece o seu coração. Sabe se você colocou os seus desejos e suas vontades nas mãos dele. Sabe se você o coloca em primeiro lugar na sua vida. Ou se você quer seguir os seus próprios padrões. Se você quer seguir seus próprios padrões, você não faz parte do povo de Deus, da nação feliz. Porque é característica dos cidadãos desta nação, que está espalhada por todo o mundo, se amoldar à vontade de Deus, assumir a vontade de Deus nas suas vidas. Essa é a nação feliz. Deus sabe, então, tudo o que fazemos, tem controle sobre tudo. É o que nós temos aqui dos versos 13 a 15 do Salmo 33. O Senhor que vê toda a humanidade e que conhece o coração de todos, quis formar uma nação feliz. Por quê? Deus quis ter o seu povo santo, povo exclusivo de Deus, uma vez que a humanidade o rejeitou. Se você rejeita Deus, você tem a oportunidade de sair dessa condição e passar a pertencer a esta nação feliz. Basta deixar de rejeitar Deus. Basta vir para Deus. Basta crer em Jesus, entregar sua vida a Ele e servi-lo, fazer dele seu Senhor. A oportunidade Deus deu e dá a todos. Quem não o rejeita faz parte
dessa nação feliz. Verso 16: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Sabe o que essa citação do salmista me lembra? Nabucodonosor. Ele é um exemplo bíblico da interferência de Deus na vida de alguém que se julgava maior do que Deus. Deus interfere na vida das pessoas. E ele interfere para dar chance. Ele interfere porque é Deus misericordioso. Ele interfere porque quer dar oportunidade. Daniel 4, verso 30. Nós lemos aquela expressão cheia de jactância, cheia de soberba, de orgulho do rei Nabucodonosor. Ele olha assim para o seu império e diz: acaso não é esta a grande Babilônia que... Veja os destaques que eu coloquei aí em vermelho. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu constituí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, e para a glória, a gente faz assim, né? Glória, porque a gente já atrela a glória a Deus. Então ele não fez isso. Digamos, ele fez assim, para a glória da minha majestade. Olha que expressão de orgulho de Nabucodonosor. E o Deus que sabe todas as coisas já o havia advertido num sonho que Deus mesmo providenciou para ele. E Daniel interpretou. Mesmo assim, depois de um ano do sonho, Nabucodonosor diz isto. Olha como o poder sobe a cabeça. Olha como é perigoso, de repente, estarmos em posição de evidência e de poder. Olha como mostramos o caráter que temos, ou, de repente, como somos bombardeados no nosso caráter em virtude desse tipo de situação. Muita riqueza, muito poder. Indo lá ao livro de Daniel, neste capítulo 4, nós vemos imediatamente a resposta de Deus, que é a realização, a concretização daquilo que Nabucodonosor tinha sonhado. Quando ele fala isto no verso 30, o verso 31 diz assim: as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim
como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Quem é soberano? Quem é, na verdade, rei e rei dos reis? Eu lembro, então, desta passagem relacionada a Nabucodonosor, quando nós lemos o verso 16, que diz: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O salmista está adorando o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que sim está no controle, ainda que nós não entendamos muita coisa que aconteça e que ele controle o mundo de acordo com a sua soberania. Este é apenas um exemplo que nós podemos dar na Bíblia e ao longo da história. Às vezes Deus levanta um inimigo para punir o outro, mas ele de cima vê toda a humanidade, conhece o coração de todo mundo. Ele conhece o nosso coração, conhece o coração dos poderosos. Há pessoas que ficam desesperadas quando veem o rumo que o mundo está tomando, como se Deus não continuasse sendo Deus, como se ele não estivesse observando a humanidade, como se ele não soubesse o propósito do coração dos dominadores do mundo e como se Deus não tivesse poder sobre esses dominadores. Um exemplo do poder dos homens, do poder daquilo que ele tem nas mãos, isto num contexto lá da época do salmista, é o verso 17. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Animal valioso para os exércitos da antiguidade. Que força, que coragem, inclusive, quando ia numa batalha e aqueles cavalos especiais de raça na guerra são colocados aqui como os equipamentos, os instrumentos, e vamos pensar assim nos nossos dias. É vã a esperança de vitória em quem espera em todos os equipamentos nossos. Apesar da grande força do ser humano e daquilo que ele tem, tudo que temos, tudo que desenvolvemos é incapaz de salvar. O cavalo representa os recursos que temos, a começar de recursos inclusive abstratos, inteligência, conhecimento, ciência, entrando aí por tecnologia, habilidades, mesmo dinheiro e influência. Tudo isso é vã esperança de vitória. Do que você tem medo? Se o Senhor está no controle, há algumas passagens bíblicas muito interessantes, alguns salmos, inclusive, onde, por exemplo, Deus vê e Deus dá risada, Deus caçoa daqueles que acham que eles são os poderosos, eles são aqueles que podem fazer e acontecer, como Nabucodonosor disse. Estamos falando sobre nação feliz, e os outros versos, eles reforçam isto, que a nação feliz é aquela que confia no Senhor, é aquela que crê no Senhor, é aquela que individualmente, pessoalmente, cada habitante desta nação, cada cidadão desta nação entregou sua vida a Jesus. Essa é a nação feliz, aquela que tem Deus como Senhor.
que a nação que tem o Senhor como Deus é feliz? É difícil entender? Essa nação é a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo é composta por todo aquele que creu. Foi justificado pela fé lá no Antigo Testamento, justificado pela fé também no Novo Testamento. Pergunta para os nossos dias, por que a Igreja de Cristo é feliz? Você faz parte da Igreja de Cristo? Você faz parte da nação de Deus, do povo de Deus, do povo exclusivo de Deus, do povo adquirido desta nação feliz. As pessoas olham para você e veem alguém feliz por pertencer a uma nação feliz, ou as pessoas veem alguém confuso, por exemplo, por causa da presente pandemia, que Deus está vendo e tem controle. E olha, quem pertence a esta nação feliz está partindo para a eternidade, está partindo para estar com Deus. De repente, seu propósito neste mundo foi cumprido. E esta pessoa está com Deus hoje. Mesmo naquilo que poderia ser uma tragédia, Deus já preparou para que seja vitória. E a Igreja de Cristo vai voltar, aqueles que já foram, vai ressuscitar e com corpo glorioso, incorruptível, vai subir com aqueles que são nação feliz, povo de Jesus e ainda estão neste mundo. Por que a Igreja de Cristo é feliz? Por que a nação feliz? Quer saber? Versos 18 e 19. Porque tem a proteção do Senhor, porque Deus lhes garante vida e vida eterna. Se por acaso alguém falar, mas as pessoas não morrem, morrem por causa do pecado, mas Jesus veio resolver este problema para que sejamos nação feliz. Por que somos nação feliz? Porque Deus garante vida mesmo em tempos de fome, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de preocupações, porque temos e podemos ter esperança. O mundo não tem esperança, o mundo está desesperado. Você não precisa estar desesperado. Que nós lemos nos versos 18 e 19. O Senhor protege aqueles que o temem. Nos versos anteriores, ele falou da força e do poder do rei, dos seus equipamentos, mas nós não precisamos confiar nessas coisas, descansar nessas coisas. Por quê? Porque a nação que tem o Senhor como Deus, a nação feliz, está no verso 18. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome. Você tem esse sentimento em você? Esta esperança firme e, portanto, alegria. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. O Senhor os livra da morte. O Senhor lhes garante vida mesmo em tempos de fome. O Senhor nos dá livramentos. Em relação aos nossos inimigos, em relação àqueles que querem nos abalar e mesmo em relação a todas essas coisas que estão no mundo, de repente, para tentarem nos desestabilizar, muitas vezes organizadas pelo inimigo de nossas almas. O Senhor protege o seu povo, é o que nós lemos aqui. Protege a sua nação formada por todos aqueles que confessam o seu nome. Vale a pergunta aqui. Você teme ao Senhor?
espera com firmeza no seu amor, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de pandemia, em momentos difíceis, para os quais muitas vezes não temos explicação. Versos 20 e 21, nossa esperança está no Senhor. Sua esperança está no Senhor? Você teme ao Senhor? Espera com firmeza no seu amor? Sua esperança está nele? Você tem essa alegria do salmista? Você olha para você e se identifica com esta nação feliz? E olha, não é geográfica, mas há cidadãos desta nação espalhados por todo o mundo. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e nossa proteção, nele se alegra nosso coração, seu coração se alegra no Senhor. Olha, Ele que vê toda a humanidade do seu trono, vê o seu coração, Ele já sabe o que está nele, inclusive sabe da sua alegria ou não. Você anda perturbado, anda com medo, cadê a firmeza? Se você coloca Deus como Senhor. Verso 21, nele se alegra o nosso coração. Em Deus se alegra o nosso coração. Por quê? Porque confiamos no seu santo nome. Você confia no santo nome do Senhor? Este é o sentimento. Esta é a reação. É assim que vive o povo de Deus, que o tem como auxílio e proteção. Esperança no Senhor, alegria no Senhor, confiança no seu santo nome. Que contraste é a esperança e confissão da igreja comparada àqueles que não têm. E aí o salmista, como você e eu, o que pode acontecer a partir daí, quando nós estamos pensando no Deus que olha para nós, no Deus que olha a todos os habitantes da terra, no Deus que sabe tudo o que pensamos, está preocupado inclusive com isto. Qual é a reação do salmista? Qual deve ser a sua reação? Qual é, na verdade, a sua reação e a minha, quando sabemos que Ele é por nós, que Ele nos protege, que nós estamos no plano dEle, que nós estamos no seu propósito e que, por fim, vamos ter a vitória definitiva? A oração do salmista é, olha, porque ele se sente fortalecido em virtude disto. Olha como ele se compromete com Deus no verso 22. Esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Você pode orar a Deus dessa forma? Que o amor de Deus esteja sobre você, como a sua esperança está em Deus? Podemos orar dessa forma. Que o amor de Deus esteja sobre nós, esteja em nós, como nossa esperança está em Deus. Sua esperança está em Deus. Você faz parte desta nação feliz. Então eu pergunto, como anda a sua esperança em Deus? Podemos fazer essa oração, dosar o amor de Deus sobre nós de acordo com a esperança que temos nele. Você faz parte dessa nação feliz. Ou não? Você tem o Senhor como seu Deus? Sua vida está nas mãos dele?
Você pertence ao Senhor. Então, não fala para mim não, e nem fala alto para quem está do seu lado aí se você não estiver sozinho. Quais são os seus propósitos para esse ano? Onde está Deus na sua vida em relação a esses propósitos? O que você pretende fazer da sua vida? O que você pretende fazer da vontade de Deus na sua vida? Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Esse povo está espalhado por toda a face da terra. E o Deus que olha para toda a humanidade olha de forma especial para você e para mim, porque nós somos o seu povo. E Deus nos abençoa. E Ele quer que nós sejamos bênção também na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Que Deus a todos abençoe.